Deus que o Senhor tem através desse homem de Deus, em nome do Senhor Jesus. Pode dizer aleluia? Aleluia. Aleluia. Som, 1, 2, 3. Amém, amados? Som, 1, 2, 3. Parece que eu estou dentro da caixa. Ao retorno, 1, 2, 3. Melhorou. Amém, irmãos? Eu recomendo você comprar o livro, que é uma bênção. Esse livro foi escrito para adolescentes de 12 anos, para jovens de até os 25, 26, para pessoas casadas até os 32, para velhos até os 80, 90. É linguagem para todos. Está dando testemunho? Eu não sei se ela está aí, tem uma moça lá do Tatuapé, que ela adquiriu o livro lá no Revival, depois ela veio me agradecer pelo livro, que foi uma bênção, e que ela estava lendo o livro no intervalo da escola, no recreio. Tem recreio na sua escola? Tem? Ela falou que no recreio, na hora do lanche. E ela falou que ela leu, que Deus falou muito com ela. Então, você não vai se arrepender. Na verdade, tem muito ali da minha vida. E a minha vida é pautada por princípios. Eu garanto para você que você vai ser ricamente abençoado. Amém? Quero falar para você, esse tema aqui que eu quero compartilhar com você, é uma unidade superior. Eu sei que muitos têm falado sobre unidade, e provavelmente vão continuar falando sobre unidade, porque é o tema da nossa Holy Fest. Mas eu entendo que nós precisamos olhar esse tema de unidade na ótica correta, na dispensação correta. Porque se você perceber a forma de que o povo, como que eu posso dizer, na velha aliança, entendia o que era unidade, eles entendiam e andavam com unidade com base na nova aliança. Mas nós precisamos entender que, na velha aliança, que na nova aliança, no momento, no mover atual que nós estamos vivendo, a unidade é outra. A forma de nós sermos igreja como um é outra forma. Eu sempre cresci nesse ambiente falando, não, que quanto mais que nós estamos que quanto mais nós somos Na verdade, a questão de unidade não tem mais a ver com você. Se eu me unir com você, eu e você, as coisas vão acontecer, o mover de Deus vai vir. Na verdade, não é verdade. Isso era verdade na época de Moisés, na época da velha aliança, da lei. Mas hoje é interessante que unidade na nova aliança não tem mais a ver conosco. Você não precisa fazer nada para ser um com o seu irmão. Você não precisa fazer nada. O único mandamento que você precisa cumprir para você estar unido, vinculado, é crer no Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. O resto é o Senhor que vai fazer. Mas para você entender, eu creio, esses dias eu tenho sido muito ministrado por conta disso, mas eu creio que unidade não é um princípio. Unidade, na verdade, tem a ver com a sua natureza. Se você compreender os momentos onde Deus se manifestou, quando Deus ele criou o homem, lá no jardim do Éden, o que Deus falou lá para Adão e para Eva? Olha, vocês podem comer de tudo daqui, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer, que se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. E a palavra de Deus fala que Adão e Eva comeram, e depois que eles comeram do jardim, lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceu? A palavra de Deus fala que eles saíram da presença de Deus. É a primeira vez que você vê na Bíblia a separação, que a unidade foi quebrada, e foi quebrada por conta de uma desobediência, por conta do pecado. Até hoje nós pensamos que o que quebra a unidade é o nosso pecado, mas não é. E é interessante que a palavra de Deus fala que Adão e Eva saem do jardim do Éden, mas é interessante que naquela época, Adão e Eva não tinham um senso de o que é honrar, o que é ser leal, o que é viver em unidade, porque na verdade naquela época não existia equipe, isso era um casal. Então aquele casal, eles não tinham senso do que é equipe, do que multiplicar, eles aprenderam tudo com base no conhecimento do bem e do mal. Então na verdade a palavra de Deus fala que na época de Noé, era um único homem, depois de Enós, que foi o único homem que teve comunhão com Deus. Lá em Gênesis, no comecinho, fala que Noé, ele andou com o Senhor, teve comunhão com o Senhor, e todos, tirando Noé, eram maus, por quê? Porque até então, o estilo de vida, questão de ser questão de honrar, questão de lealdade,
Não tinha um padrão, não tinha algo, a forma de nós sermos um. Nós temos, provavelmente, eu acho que é desde quinta-feira, é isso? Desde quinta-feira está sendo ministrado. O que é ser um? Qual a implicância disso na sua vida? E na verdade, naquela época não existia isso. Cada um fazia por si, cada um sabia o que era correto, cada um, segundo a sua inteligência, segundo a sua concepção, ele tinha um entendimento, o que era ser um, quem eu devo honrar, por que eu devo honrar, para quem eu vou ser leal. Eles aprenderam tudo naquela época. E a palavra de Deus fala que logo em seguida não, anos depois, séculos depois, a palavra de Deus fala que veio a lei. Através de Moisés no Monte Sinai. E é interessante que na lei, você percebe que a unidade se torna um princípio. Por que eu estou falando aqui que se torna um princípio? Que o princípio aqui tem a ver com as suas respostas. Quando eu falo para você, olha, eu sou uma pessoa de princípios, eu estou falando para você, eu vou fazer, eu que ando nesse princípio, sou eu que decido honrar, sou eu que decido ser leal. Você vê que você tá entrando no campo do quê? Da justiça própria, da lei. E na verdade, o que acontece? Naquela época, quando foi dado a lei através de Moisés, Deus falava esporadicamente, e quando Ele falava era através de quem? Do sacerdote. Eu não sei se todos aqui sabem como que era feito o ritual para você ser perdoado dos seus pecados. Naquela época, uma vez por ano, você trazia uma oferta, e essa oferta perdoava os seus pecados, e por um ano você tinha paz em relação aos seus pecados. Mas você concorda que você tinha que ser um com o seu pastor, com o seu sacerdote? Porque se você não fosse um, meu irmão, você estava na água, você era amaldiçoado. Então a questão de unidade era um princípio que não era inegociável, porque se eu não fosse um com o meu pastor, se eu não fosse um com o meu sacerdote, eu estava na água, eu ia ser amaldiçoado, porque era uma questão de conduta. Então, quando eu falo que unidade aqui é um princípio, eu estou olhando para a lei. Quando eu estou falando, eu sou um com o pastor Vitor, eu sou um com o pastor Alexandre, eu sou um com a pastora Eloá, eu sou um com não sei. Quando eu falo que eu sou um, meus irmãos, você está entrando na esfera do quê? Você está entrando na esfera da lei. E nós não estamos mais nessa esfera. Por isso que é muito importante nós enxergarmos e olharmos a questão da unidade na esfera da graça. E a palavra de Deus fala que por meio de Cristo Jesus, Deus deu uma nova aliança, uma aliança superior. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Isso aqui é para mim? Deve ser. Se não era, agora é. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João. Aí o que acontece? Uma vez foram perguntar para Jesus, é certo que o homem deve separar da mulher? O que Jesus fala lá em Mateus? Por acaso você não sabe que desde o princípio, eu uni o homem à mulher, e aquilo que Deus une, o homem não separa. Mas você percebe que ali o que é? É antes da lei. O que ele está falando? O que foi desde o princípio? Desde o jardim do Éden, eu uni o homem juntamente com a mulher. Eu uni o Daniel juntamente com a Renata. Isso foi uma união. Deus uniu, Deus gerou uma unidade entre a sua criação. Aí depois, logo em seguida, as pessoas perguntam, mas por que Moisés, ele deu uma carta de divórcio lá para um pessoal que queria casar? Aí Jesus fala que é por conta da dura serviço. Aí você percebe que a primeira vez que houve separação foi por conta da lei, certo? E aí, aí você percebe que na nova aliança, Deus ele não te conecta você mais à sua esposa, Deus não te conecta mais ao seu marido, na verdade Deus os conecta a Cristo. E aí você vai ver lá em 1 Coríntios 6, 7, o quê? Que aqueles que estão com o Senhor são um só Espírito. Então você percebe que agora a mentalidade, a forma de viver é totalmente diferente de anos atrás. Eu me converti a uns 12 anos de idade, eu tinha muitas experiências aos 12 anos de idade, mas eu vivi nesse ambiente que eu tinha que fazer de tudo para não quebrar a unidade, ao ponto que, eu não sei se já aconteceu isso com você está lá servindo a igreja, de repente dá uma bitoquinha na moça, ou a moça dá uma bitoquinha no rapaz, tal, pronto, já estou condenado, quebrei a unidade, Deus não vai falar comigo, ele mesmo sai da igreja, não precisa nem o pastor ou o líder falar comigo, eu estou na água, eu vou embora. Mas é interessante que a palavra de Deus fala que com base na nova aliança, não tem como haver separação entre você e Deus.
Então, na verdade, o que você precisa para ser um com o seu irmão, para ser um com o seu pastor, não tem mais a ver com o que você faz. Então, na verdade, aqui na nova aliança, unidade tem a ver com o quê? Com natureza. Por exemplo, eu sou um com Eloá, mas isso não é um princípio de vida. Na verdade, Eloá é a minha natureza, e eu sou a natureza dela. O que é natureza? É essência. A essência hoje da minha liderança é a minha esposa. A essência hoje da minha liderança, do meu casamento, são as minhas filhas. Não é questão de cumprir princípios, valores. É que simplesmente é um estilo de vida. Está em mim. Então a questão de quando você está em Cristo Jesus, a palavra de Deus fala que você foi amalgamado com Ele. Então, na verdade, quando você está amalgamado, aí fala da sua natureza. Você é um com Cristo, ponto, e acabou. Você não tem poder o suficiente, você não tem como pecar o suficiente, para cá o ponto de você ser desconectado da igreja de Cristo e do corpo, porque isso tem a ver com natureza. Aí se você vê pessoas que desonram, que não têm lealdade, isso eu creio que são princípios, mas na verdade a sua honra, a sua lealdade, a sua transparência, a sua submissão, está associada à sua natureza. Você pegar uma pessoa que é um ladrão, que é um viciado, você vai pegar esse ladrão, você vai pegar esse viciado e você vai ensinar ele, não deve roubar. Que é isso? Isso é lei. E por conta dessa mentalidade criminosa, por conta dessa mentalidade de viciado, o que vai acontecer? Ele vai honrar outras pessoas, os valores dele são outros, ele não vai submeter, ele não vai responder. Agora, quando você pega um traficante, você pega um viciado, você pega uma pessoa que não quer nada da vida, e ele morre e nasce novamente, a palavra de Deus fala que você, quando morre e nasce de novo em Cristo Jesus, a sua natureza é outra, e por ter uma nova natureza, os seus valores serão outros, e com base nessa nova natureza, você vai começar a honrar outras pessoas, e com base nessa nova natureza, a sua lealdade será para com outras pessoas. Então você percebe que tudo isso não tem mais a ver com conduta, não tem mais a ver com faço ou não faço, tem a ver com simplesmente entender, eu fui unido com Cristo Jesus, e essa é a minha natureza. Eu posso fazer o que for necessário, que eu nunca vou ser desconectado do corpo. O seu pecado não, por mais que você cometa um pecado horrível, o maior pecado do mundo, ela não é o suficiente, e não tem força o suficiente, para quebrar essa conexão que você tem com o corpo de Cristo, porque isso é uma natureza. Então, primeira coisa, eu não vou pregar sobre natureza, mas depois eu quero falar sobre aquilo que eu entendo que é o mais importante quando nós estamos conectados em Cristo, que são conexões. Mas nós precisamos entender que unidade não tem a ver com rituais, unidade não tem a ver com princípios, unidade, porque quando eu falo para você que unidade tem a ver com princípio, eu estou falando que você precisa fazer algo. Você precisa orar mais. E se a pessoa não vem na vigília? E se a pessoa faltou o culto? E se a pessoa naquele dia que tinha que vir no culto, aquele culto da liderança, ele decidiu faltar para no jogo do Corinthians? Eu passei aqui no estádio do Corinthians. Dá vontade, não dá? Quem é corintiano? O Vitor é corintiano, ele sabe disso. Não dá vontade? Misericórdia. Mas você percebe que quando você fala, irmãos, eu e você, nós temos que ser um. E quando... Então você percebe que na verdade você está tirando a pessoa mais importante da equação. Quem que é a pessoa mais importante da equação? É Cristo. E eu gostaria de ler esse versículo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em João 17, 19, 22, fala o seguinte: em favor deles, eu me entrego completamente. Essa versão aqui é melhor. E a favor deles, eu me santifico, e a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Verso 20. Não rogo-vos somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. A palavra aqui fala do evangelho, e é interessante, eu já preguei muito sobre isso, para que o mundo creia que nós somos um, mas você percebe que quando você lê esse contexto, na ótica da lei, quem tem que responder para que o mundo creia que nós sejamos um? Eu preciso responder, eu preciso ser um com o meu pastor, eu preciso ser um com o meu líder, porque se eu não for um com o meu líder, o que vai acontecer? Vai acontecer que o mundo não vai conhecer a Cristo, e na verdade o contexto aqui não fala disso, o contexto aqui fala do quê? O contexto só fala de Jesus, em nenhum momento fala de você, em nenhum momento fala daquilo que você tem que fazer, em nenhum momento fala das suas respostas, é uma oração de Jesus falando, eu me santifico a mim mesmo, para que eles possam ser santos, eu oro por aqueles que já se converteram, e por aqueles que se converteram, para que creiam
para que creiam na palavra, para que creiam no Evangelho, desta forma, desta forma. Aí eu gostaria de continuar lendo o verso 21, eu vou ler na versão atualizada, fala o seguinte: e peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, está comigo, unido, eu estou unido contigo, e todos os que crerem também estejam unidos, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, como que o mundo vai crer que Jesus foi enviado? É quando a sua liderança se manifesta? Não, é quando o Senhor é santificado, e você é santificado pela crença. E aí o que fala no verso 21, no 22, tem a versão, NTHL, o que fala? Verso 22, olha assim: e a natureza divina que tu me desses, eu reparti com quem? Com eles, a fim de que possam ser. Por que você é um com o Senhor? É por conta de algo que você vai fazer? Então você pode assistir o jogo do Corinthians na hora do culto? Pode. Você vai continuar sendo um com o seu irmão? Irmão, eu estou brincando, tá? Lá tem um irmão que ele é flamenguista roxo, ainda bem que não é corintiano. Ele foi no jogo do Flamengo no Brasília, eu sei que o Flamengo agora está ganhando tudo, né? E jogou, se eu não me engano, sábado. O cara foi para Brasília assistir o jogo do Flamengo, chegou na hora do culto com a camiseta do Flamengo, com as bermudas do Flamengo e tal. Mas eu tenho como falar para ele: mano, você está quebrando a unidade, você está quebrando a aliança, você não é, porque com certeza ele não é um comigo, mas eu não tenho como falar que ele não é um com Cristo. E se ele é um com Cristo, ele é um comigo, porque tem a ver com o quê? Com natureza, não tem a ver com resposta. E quando você entende isso, meus irmãos, os seus valores sobre honra, os seus valores sobre lealdade, os seus valores sobre liderança, os seus valores sobre transparência mudam, porque você percebe que a questão não tem a ver com uma resposta sua, tem a ver com aquilo que você é, tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com, na verdade, com a sua natureza. Eu sou um com a minha esposa, não porque eu amo, porque é a minha natureza, porque quando ela colocou a aliança no meu dedo, e eu coloquei a aliança no dedo dela, eu me tornei um com ela, e por conta disso, de alguma forma, os meus valores mudaram, os valores delas mudaram, os valores, os princípios, todos mudaram, por conta do quê? De uma nova natureza. E aí eu gostaria de compartilhar sobre, aí eu quero falar da minha palavra, até que, qual que é até o horário? Vocês que, tem um horário aí? Mas passa, senão engata a primeira, a segunda, vou ré. Mas eu gostaria de falar, porque eu entendo, meus irmãos, que por conta dessa natureza, Deus nos conecta a pessoas. Você pode ter certeza que desde o momento que você nasceu, Deus te conectou a pessoas. Você pode não entender, não compreender. Eu creio que só na eternidade você vai perceber por que você casou, quem é casado aqui, casou com a pessoa que você casou. Eu acho que lá na eternidade você vai entender por que você tem o filho que você tem o pai que você tem. Eu creio que lá na eternidade. Mas eu creio que tudo tem a ver por conta do quê? De conexões que Deus faz por conta do quê? Por conta de nós estarmos inseridos em Cristo Jesus. Vamos lá. Efésios 4:11 fala o seguinte: Ele mesmo concedeu uns aos apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos e para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo. E aí no verso 13, o que ele fala? Até que todos cheguemos aonde? A unidade da fé. Tem outras versões que falam até que vocês tenham uma fé única. O que nos une, meus irmãos? Não é só presença ao culto. O que te une? Não é se na listinha de dizimista você é dizimista fiel. Não é isso que nos une. A palavra de Deus fala que o que nos une é a nossa fé. E aí Paulo está falando que essas pessoas eles têm uma mesma fé. E aí o que ele fala? A mesma fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Como que você tem o pleno conhecimento do Filho de Deus? Quando você conhece o Filho de Deus, Jesus Cristo, no âmbito da graça, da nova aliança, você conhece o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. É o que ele está falando aqui. A perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. E tem uma outra versão que fala que dessa forma você vai adquirir um nível espiritual de Jesus Cristo. Então você percebe que crescimento aqui não tem a ver com as suas respostas. Você percebe aqui que na verdade Deus começa a falar que Ele está levantando
habilidades, Ele está dando características, dons, simplesmente por conta do aperfeiçoamento do seu próprio corpo. E Ele fala que tudo isso é no âmbito, é natural, mas tudo isso é adquirido no reino espiritual. Por isso que Ele fala, vocês precisam ter a mesma fé, vocês precisam conhecer todos a Cristo no âmbito da graça, vocês precisam ter o pleno conhecimento do Filho de Deus na ótica da graça, para vocês chegarem a um nível da estatura do varão perfeito. Aí ele chega no verso 15 e fala, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado. Eu vou ler em uma outra versão, o verso 16, ele fala o seguinte, é Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado, e todas as partes fiquem bem ligadas por meio da união de todas elas, assim cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e desenvolve por meio do seu amor. Então aqui, meus irmãos, aqui eu quero falar com vocês. O que ele está falando aqui? Tem pessoas que acham que o pastor ele tem o controle de todos os membros da sua igreja. Tem pessoas que acham que o pastor ele joga xadrez com os membros da sua igreja. Põe o dama aqui, põe o líder ali. Tem gente que acha que a gente faz isso, fica lá na salinha jogando dama com os membros de célula. E a palavra de Deus fala que não é o pastor que faz isso. A palavra de Deus fala que na verdade é ele quem ajusta todo o corpo. É Ele quem conecta as partes para que fiquem todas ligadas entre si, por meio da união de tudo, e ele começa a falar tudo de Cristo. Então você percebe que você começa a entender e perceber que nós estamos todos ligados e conectados por conta de Cristo. Não tem ninguém aqui submetendo a liderança de outra pessoa por conta de relevo, por conta de acaso da natureza. Todos estão conectados por conta de um propósito, por conta de um destino. E a palavra de Deus fala que, na verdade, o único que tem o controle completo de todas essas coisas é o próprio Cristo. Ele fala, eu que ajusto isso, eu que conecto as peças, eu que vou conectar você com a sua mãe, eu vou te conectar com uma corte, para que, a fim de que o seu destino, o propósito que eu estabeleci para a sua própria vida, venha a se cumprir. É o que ele está falando aqui. E eu gostaria de falar aqui de alguns personagens, que de forma sobrenatural, Deus fez conexões. Então, se você for ver os grandes moveres que aconteceram na Bíblia, não aconteceram porque simplesmente um grupo de 2.000 pessoas se encontraram e começaram alguma coisa. Tudo começou através de um rapaz, de uma moça, de um casalzinho, que de alguma forma sobrenatural Deus os conectou e de repente veio um grande mover. E eu gostaria de falar sobre isso. Primeira coisa que ele fala, primeira coisa em relação à fé, a palavra de Deus fala que a fé nos une. O que ele fala, Paulo está falando aqui? Que vocês precisam ter a unidade de fé. Então você percebe que pela fé nós estamos unidos. Olha só, para você entender o contexto aqui, a palavra de Deus fala lá em Tiago, Tiago falando, que na verdade, Abraão é o nosso pai na fé. Alguém aqui conheceu Abraão? Alguém conheceu Abraão? O seu bisavô conheceu Abraão? Mas a palavra de Deus fala que Abraão é o nosso pai na fé. E a palavra de Deus fala que ele foi justificado não por obras, mas por fé. E a palavra de Deus fala que ele é o nosso pai na fé. Da mesma forma que nós hoje fomos justificados, a palavra de Deus fala que Abraão também foi justificado. Qual que é a diferença? A diferença é que Abraão foi justificado antes da lei, e você foi justificado depois da lei. E o que eu estou falando aqui? Que quando nós temos uma fé, e cremos na mesma coisa, e temos a mesma disposição, o mesmo coração, Deus une, Deus conecta estações, tempos, Ele alinha a circunstância, tudo por conta de fé. Então a palavra de Deus fala que pela fé, eu e você, e Abraão, que é o nosso pai da fé, nós fomos justificados. Isso não tem a ver com obras, isso tem a ver com fé. Então você percebe então que o âmbito aqui da unidade vai muito mais além daquilo que você pensa, imagina, compreende. E aí eu gostaria de compartilhar aqui sobre alguns homens na Bíblia. Eu não sei quem trouxe o H2O para mim, o galardão vai ser grande na terra. Eu só bebo 3 bebidas, quem me conhece. Eu só bebo água, café e H2O. Se você quer me agradar, você me dá água, café, H2O. E H2O é... Eu queria falar primeira conexão, presta bem atenção. Você pode ter certeza do seu destino, do propósito que Deus tem para você da sua vida. Eu tenho chamado para ser pastor. Eu estava lá ministrando hoje lá na Lapa, só tinha adolescente. Eu ficava olhando assim para eles, puxa, sabe se eles estão entendendo o que eu estou falando?
tem adolescente aqui também. Mas é interessante que as minhas principais experiências com Deus foi com 12 anos. Foi com 12 anos que eu tive visão, que eu tinha sonho, e foi com 12 anos que eu decidi me casar virgem. E não existia naquela época radicais livres, não existia videira ainda. Eu não tinha eu frequentava uma igreja, meus irmãos, que eu acho que para aquele pastor Moisés estava na graça ainda. E eu era dessa igreja, com 12, mas eu tinha experiências com Deus. Mas eu tinha convicção de quem, mas na minha cabeça eu nem imaginaria com quem eu iria andar. E você pode ter certeza, você pode ter compreensão, você é um médico, você é um contador, você é um missionário, você é um pastor, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Se você já tem certeza que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, já está mais do que necessário descobrir. O resto Deus depois vai acrescentando. Mas só você ter certeza, eu sou uma mulher de Deus, vou casar com um homem de Deus, sou um homem de Deus, vou casar com uma mulher de Deus, meus irmãos, isso é mais do que o suficiente, porque o resto o Senhor vai alinhar. Depois você vai entender. E aí, o que acontece? Deus vai te conectar com pessoas, por conta do seu chamado, por conta do seu destino. Você pode ter certeza disso. Eu queria falar aqui da primeira pessoa que Deus conectou de uma maneira sobrenatural, por conta de um chamado, por conta do seu povo, por conta de uma nação, foi Moisés. A palavra de Deus fala, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em Êxodo 2, 3, verso 10, fala o seguinte: como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou um cesto de junco, tampou os buracos com betume e piche, e pôs nela o menino, e deixou a cesta entre os juncos, na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para ver o que ia acontecer. A irmã do menino aqui é a irmã de Moisés. A filha do rei do Egito foi até o rio tomando banho, enquanto a sua empregada passava ali pela margem. De repente, ela viu uma cesta no meio da moita, e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu o cesto e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: esse menino é um israelita. Então, a irmã da criança pegou a princesa, perguntou para a princesa: quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar essa criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. A princesa lhe disse: leve esse menino e crie o menino para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei e o adotou como filho. E ele pôs o nome de Moisés. Irmão, só para você entender o que aconteceu aqui. A palavra de Deus fala que o faraó tinha feito um decreto, porque o povo israelita estava crescendo de uma maneira sobrenatural, não existia Netflix, não tinha jogo de futebol, o que eles tinham para fazer era fazer filho, eles faziam filho à torta direita. A palavra de Deus fala que quando as parteiras vinham, os filhos já nasciam, era o ano da casa cheia naquela época. E a palavra de Deus fala que o faraó ele ficou com medo porque o povo está crescendo. Se o povo começar a ter uma noção do potencial que eles têm, por conta do número que eles têm, e se eles se unirem os inimigos, nós estamos na água. O faraó pensando, o que fez? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um decreto, vamos matar todos os meninos que acabaram de nascer, sexo masculino, mata. E a palavra de Deus fala que Moisés nasceu, e a sua mãe viu que ele era muito bonito. Olha que coisa. Se fosse feio, eu mataria, mas você vê na Bíblia, ele achou ele muito bonito, e preservou ele. Eu não sei, eu leio na Bíblia e fico perguntando, como assim? Alguma mãe acha o menino bonito, feio, não sei o quê? Aí tudo bem, e a palavra de Deus fala que ela cuidou desse menino, mas chegou uma hora e falou assim: eu não posso mais ficar com ele, porque se eu ficar com ele, com certeza o faraó, além de matar meu filho, vai me matar. A palavra de Deus fala que ela foi até o rio, e deixou o menino numa cesta, perto do rio. E a palavra de Deus fala, olha, deixa eu te falar uma coisa, Deus nos conecta a irmãos. Deixa eu falar uma coisa, a gente não valoriza as pessoas ao nosso lado, mas são essas pessoas, meus irmãos, que vão elevar o seu potencial, que vão te empurrar, que vão te... Irmãos, a palavra de Deus fala que a mãe foi lá, deixou Moisés no cestinho, e falou que a irmã ficou lá olhando, de longe. A irmã mais velha de Moisés, ficou lá olhando de longe. E a palavra de Deus fala que nesse meio tempo vem a filha de Faraó. E ela encontra o cesto e pede para a empregada: vai lá pegar o cesto, traz o cesto aqui para mim. E quando ela abre o cesto, era um menino chorando. A palavra de Deus fala, ela viu que era um israelita. Irmãos, aquela mulher sabia que tinha um decreto que todos os meninos israelitas teriam que morrer. A palavra de Deus fala que de uma forma sobrenatural, o que diz a psicologia? O que acontece?
Aquela mulher induz o pensamento da filha de Faraó. Ela aparece do nada, aparece a irmã por trás da filha de Faraó e fala: a senhora quer que eu procure uma mulher israelita para que amamente esse menino e a senhora cuide dele? Aí provavelmente a filha de Faraó não estava pensando nisso, mas ela começou a pensar nisso. Aí ela falou assim: eu quero, traz para mim uma mulher israelita para amamentar esse menino, eu vou pagar o salário dela. E eu vou pagar todas as despesas médicas, tudo, plano de saúde, tudo. O que a palavra de Deus fala? Que a mãe de Moisés aparece novamente na história. E a mãe de Moisés, que amamenta o seu filho, até ele virar uma idade suficiente para ser adotada pela filha de Faraó. E depois virou babá de Moisés. Você percebe? Olha as conexões santas. Você, meus irmãos, você nasceu no lugar onde você nasceu por conta de conexões santas. A gente não entende isso. Nós não compreendemos isso. Mas deixa eu te falar, glória a Deus por pessoas que estão ao nosso. Às vezes não é nenhum líder de célula, não é nenhum anfitrião, são irmãos, aqueles Barnabés, converteu junto com você, ou às vezes ele está há um ano na sua frente de conversão e tal, mas aquele irmão que está olhando para você, que está preocupado: mano, esse cara vai desviar, mano, esse cara está perdendo o foco, sabe? Aquela irmã ficou na hora certa, no momento certo, aquela irmã lança um argumento que entra na mente da filha do rei, e simplesmente tudo, de repente a vida de Moisés é revertida, convertida, é mudada por conta de um argumento, por conta de irmãos que foram conectados de formas sobrenaturais. Deixa eu te falar, e isso é natureza, meus irmãos. Por que a irmã de Moisés ficou lá olhando? Porque é do meu sangue, é o meu irmão. Como que eu posso permitir meu irmão passar pelo que está passando? Não é possível. Eu sei que foi um decreto do rei, mas é meu irmão. Deus, não é possível que você vai permitir que ele desvie, que ele perca, que ele saia aqui da conexão, saia da célula, saia da igreja, por conta de ter ficado com alguém. Pelo amor de Deus, Senhor. Sabe, está lá observando, está lá orando, está lá intercedendo. Deus faz essas conexões. Você pode ter certeza que essa pessoa que está do seu lado, não sei se é membro, líder, sabe, Deus te conectou de alguma forma, mas é por conta do seu destino, é por conta do seu propósito. Tudo isso foi porque Deus tinha algo na vida da irmã de Moisés, tinha algo na mãe de Moisés, e tinha algo para o próprio Moisés, e tinha algo para a irmã, para a filha de Faraó. E aí tem uma outra conexão que Deus faz. É quando Deus nos conecta. Primeiro, Deus nos conecta a irmãos, a irmãs. São aquelas pessoas mais velhas, não são muitas vezes nossos líderes, mas são aquelas pessoas que têm um encargo por você. Sabe quando você tem aquela amizade, que a pessoa tem um carinho por você, tem um encargo por você? Quem tem, está entrando na corte com você. Mas é outra história. Eu tinha um carinho muito grande pela minha esposa. Eu tinha uma amizade muito grande. E Deus me conectou com ela. Forte demais. Aí tem uma outra conexão. Deixa eu te falar. É quando Deus nos conecta a pessoas que vai, na verdade, te ajudar a fazer o que você precisa fazer, a liderar como você deve liderar. Deixa eu te falar uma coisa para você. Você não tem habilidade completa para ser um líder de célula. Nós, como pastores, nós não temos toda aptidão para ser um pastor. Eu não creio que eu sou um pastor completo. Eu não sei se tem um pastor hoje que se acha um pastor completo em todas as áreas. Eu também não conheço um líder completo em todas as áreas. Mas você percebe que Deus, Ele sempre vai conectar pessoas que vai alavancar a sua liderança, que vai, na verdade, esticar, potencializar a sua liderança, potencializar aquilo que já pertence a você. Mas Deus vai colocar pessoas ao seu lado para, na verdade, limitar, ou na verdade, eu não sei se alguém aqui já viu o filme dos 300, que tem um bichinho, eu não sei como chama aquele bichinho, que queria entrar no exército de Leônidas. E qual que era a característica do exército lá de Leônidas? Eu não lembro se eles tinham que se proteger do lado esquerdo, porque o direito atacava. Então, na verdade, um defendia o outro. Então, na verdade, o que acontecia? O exército, o que acontece? O meu lado direito é o forte, mas o meu lado direito, que é o fraco, é defendido pelo outro que tem um lado esquerdo. Sabe? Então, na verdade, eles se completam. E aí eu gostaria de falar aqui uma outra questão de Moisés. Êxodo 4, 10, 16. Uma outra conexão. Moisés respondeu ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes, nem agora, depois que começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Tem alguém aqui que fala que não quer liderar porque não sabe falar, porque é gago, porque acha estranho, que não sei o quê? É Moisés.
Quando começar a falar, eu me atrapalho. Porém, o Senhor lhe disse: quem dá boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu ajudarei lhe darei o que deve dizer. Aí Moisés: não, Senhor, pelo amor de Deus, por favor, mande outra pessoa. Então o Senhor ficou irado com Moisés e disse: por acaso Arão, o levita, não é o seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente em vê-lo. Você falará com Arão e ele dirá o que deve a dizer, e eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer. Arão falará ao povo em seu lugar, e ele será o seu representante. Olha a questão aqui. Aí chega Moisés e fala: Senhor, puxa vida, eu não sei falar. Olha o meu líder, o cara quando prega, o cara é tão, puxa vida, o cara só a sombra dele cura as pessoas. Ele ora, não precisa nem orar, põe a mão, o povo já cai. Quando ele conta a piada, o povo até chora, tanto avivamento que tem. Senhor do céu, eu não sei o que. Aí a palavra de Deus fala que Moisés não queria. E a palavra de Deus fala que antes de tudo isso acontecer, desses argumentos, a Deus fala para Moisés: você vai libertar meu povo. E ele fala: o que você tem na mão? É uma haste? Joga no chão. Aí a haste virou uma cobra. Pega no caldo. Ele pegou na cauda da cobra. A cobra virou uma haste de novo. Agora põe a mão para dentro da roupa. Ele põe a mão para dentro da roupa. Tira a mão. A mão estava cheia de lepra. Põe a mão de volta. Foi curado. Aí ele falou assim: agora é o seguinte, se mesmo assim o povo que está com você não acreditar, você vai lá no Rio Nilo, pega um pouco de água, joga no chão, bate não sei o quê, e vai virar sangue que não sei o quê. E aí eles vão acreditar. Então irmãos, Deus ele fez o que fez, que era uma coisa que não tinha como não aceitar o convite do Senhor para liderar. Aí ele pega e fala assim: não, Senhor, mas você não entendeu, eu não sei falar. Então é interessante que em nenhum momento Deus fala: é verdade, você não sabe falar. O que Deus fala? Deus fica irado com ele, porque ele estava resistindo o chamado, ele estava resistindo o seu destino, ele estava resistindo o chamado de Deus sobre a vida dele. Provavelmente Deus deve estar, não vou falar que Deus fique irado, mas provavelmente tem muitas pessoas aqui resistindo o seu destino, resistindo o seu chamado. Mas deixa eu te falar, e por conta de uma limitação, e deixa eu te falar, e Deus vai falar: realmente você é limitado, você não sabe falar, você realmente para falar, misericórdia, você para contar piada é melhor ficar quieto, que as pessoas dão uma risada mais de você. Então você vê que Deus fala assim: realmente você tem uma limitação. Deus ele não fala que ele não tinha uma limitação, mas é interessante o que ele fala: Arão não é seu irmão? Ele falou assim: pois é, ele está vindo. Durante essa conversa, Arão estava vindo aqui ao seu encontro. Você vai se encontrar, você vai abraçar. E olha, quando você abraçar, vocês vão ficar felizes da vida. Deixa eu te falar, Arão ele não sabe falar muito bem. Ele não é eloquente na hora de falar. Ele não parece o pastor Vitor, quando vai falar lá na rádio, lá as vozes, sabe? Ele fala assim: Ele fala assim: pois é, agora você vai falar através dele. Então você percebe que Deus nos conecta, irmãos, pessoas, justamente para fortalecer aquela área da sua liderança, ou a área do seu casamento, da sua vida, que é limitado, que é fragilizado. Quando você se conecta, quando você entende que você casou com a sua esposa, quem é casado aqui, você vai entender, quando você é casado, e você percebe que Deus te chamou, você tem um chamado juntamente com a sua esposa, você percebe que a área fraca do seu casamento, o homem no caso, ele é suprido pela área fraca de Eloá. Irmãos, eu fico vendo, eu achava que eu era um bom líder, depois descobri que eu não era nada, depois eu casei com Eloá. E eu percebi que eu tenho tanta limitação na minha liderança, que eu descobri depois que eu casei. Porque eu vi que, na verdade, as minhas limitações que eu achava que eu não tinha, eu percebi quando eu casei com Eloá. Aí eu percebi a questão ela conversando, falando, se relacionando, sabe, umas habilidades que ela tem que eu não tenho. Hoje, se você falar para mim se a minha liderança é mais forte, eu vou falar que é umas 100 vezes mais forte do que depois que eu casei com Eloá. E eu tenho certeza que a liderança de Eloá cresceu umas 100 vezes mais depois que eu casei com ela. Por quê? Porque Deus sempre vai enviar um Arão na sua vida para suprir uma área fraca, mas para você entender que as suas limitações vão continuar, para você entender que na verdade não é você, é Ele. Aí tem gente que não quer liderar porque é gago, tem gente que não quer liderar porque está com medo, tem gente que não quer liderar porque semana passada ficou com uma pessoa, então desistir. Deixa eu te falar, lembra que eu falei para você no começo, você pode ficar com 10 menininhas nos últimos meses, isso não é o suficiente para desconectar do seu destino que Deus desenhou para você.
A questão tem a ver com revelação. A questão tem a ver com aquilo que Cristo quer fazer com você e através de você, e através das conexões. Deus vai enviar um Arão na sua vida. Olha para a pessoa do seu lado, será que esse é seu Arão? Às vezes você olha, você está liderando uma célula, e você percebe que tem uma pessoa ali com você, que ela tem uma habilidade maior do que você. Deixa eu te falar, é Arão. Mas você percebe que Deus supre. Deus supre. Deus supre. Eu tenho um rapaz, lá no Tatuapé, irmãos, eu tenho muita facilidade de ler a Bíblia e ter compreensão, discernimento, essas coisas. Mas para evangelizar, misericórdia. Eu tenho um rapaz lá no Tatuapé, o Rogério Maluf, você sabe quem que é? Eu nunca vi um cara tão evangelista daquele jeito. Um dia eu falei assim para ele: Rogério, eu preciso alugar um carro. Você tem como ver para mim, através da sua empresa, se eu consigo pegar um valor mais barato? Tem sim, pastor, vamos lá comigo, lá na loja, lá na Boulevard do Tatuapé. Eu fui. Irmãos, eu entrei na loja. Quando eu entrei na loja com ele, ele parou a loja inteira, da porta assim: ó, pessoal, tudo bem? Desse jeito. Esse aqui é meu pastor. Eu falei: misericórdia, onde é que eu vou enfiar a cara? Ele falou: desse jeito, é meu pastor. Daí falou assim, veio no caixa, eu ali assim, ó, tudo bem, eu sou o pastor dele. Desse jeito, meus irmãos. Eu lembro que estava contando um testemunho, que ele faz visitas em empresa, ele vende impressora, e uma das visitas dele, ele chegou lá para visitar a empresa, e ele falou assim: eu estou percebendo que aqui está um ambiente pesado nessa empresa. Vocês oraram hoje? Irmão, sabe umas coisas? E ele falou assim: não oramos. Eu posso orar por essa empresa? E aí, não é que Deus que moveu lá na empresa? Aí o cara vai para a cela, depois começa... Mas você percebe que Deus conecta a você pessoas, meus irmãos, em áreas que você é débil. Mas você percebe que Deus nunca vai falar para você: realmente você tem essa debilidade, eu vou suprir. Ele vai suprir essa debilidade através de outras pessoas, através de conexões, através da sua corte, através do seu pastor, através do seu líder, através de um mestre, através de um amigo. Mas Deus sempre vai te suprir, meus irmãos. Deus sabe as armas que você precisa, Deus sabe as habilidades que você precisa, e todas as habilidades não estão em você. E aí eu queria falar agora de Moisés. Não, de José. José foi um outro contexto. Deus conectou José, na verdade. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Por favor, esperar o filtro encher acerca de... Pensei que era para mim. É quebra-gelo, se você chama quebra-gelo. Gênesis 37, verso 5. Pode abrir aí? Até que horas que eu tenho que falar? Misericórdia, até 6, vamos lá. Gênesis 37, verso 5, fala o seguinte: certa vez, José teve um sonho. Meus irmãos, quem aqui sonha? Quem aqui tem um sonho? Eu não estou falando que é fantasia, estou falando quem sonha. Sonho que eu estou falando aqui, ó, ser um pastor, eu sonho em ser que nem a minha pastora, eu sonho em liderar como meu líder, eu sonho em ser um empresário bem sucedido para pregar o evangelho. Não estou falando que eu quero ser um jogador de futebol para ganhar dinheiro e ter muitas mulheres, não estou falando esse tipo de sonho. Mas você percebe, a vida de José começou quando ele sonhou. Você não vê nenhuma menção de José na Bíblia, mas a primeira menção de José na Bíblia é a primeira menção de sonho também na Bíblia. Então a história de José começou quando ele sonhou. A sua vida, meus irmãos, ela vai começar a ter uma amplitude quando você começar a sonhar. Sonho, visão. Se você for ver a vida de Abraão começar realmente quando ele teve visão. E é interessante, quando você começar a sonhar, a vida de José começou ali. Ali começou as lutas, ali começou a perseguição. Quando ele começou a sonhar, ali começou as tribulações, começou tudo na vida de José, quando ele começou a sonhar. Mas é interessante que quando você sonha, se é um sonho realmente de Deus, Deus que coloca esse desejo no seu coração, esse sonho, é interessante que esse sonho, ele mostra o futuro, mas ao mesmo tempo ele te protege do processo que você vai passar para conquistar esse sonho, porque entre o destino, entre o sonho realizado, existe um processo. Mas quando você percebe que é um sonho de Deus, Ele coloca no seu coração, aquilo queima no seu coração, esse sonho, ele vai te capacitar, ele vai te blindar, ele vai guardar você nos processos da vida, e você não vai desistir por conta daquele sonho, mas você vai passar por aquele caminho, às vezes de tribulação, pressão, dificuldade, injustiça, por conta desse sonho. E José, ele passou o que ele passou porque ele sonhou.
Não, ele não queria sonhar, simplesmente Deus falou, eu tive um sonho, e de repente começa a vida dele. Mas é interessante que Deus pega e conecta ele com uma outra pessoa. Conecta ele com quem? Com Faraó. Deixa eu te falar, Deus vai te conectar com os pais espirituais, Deus vai te conectar com irmãos, mas Deus também vai te conectar, meus irmãos, a Faraó. E deixa eu te falar uma coisa, e muitas vezes o seu sonho, que você sonha, ora, Senhor, eu oro, eu quero ser um pastor, eu quero ser um empresário bem sucedido. Deixa eu te falar uma coisa, você não vai realizar seu sonho. Presta bem atenção, você não vai realizar seu sonho. José não realizou o sonho dele. Quem que realizou o sonho de José? Põe lá em Gênesis 41, verso 15. E ele foi andando pelo, Gênesis 41, verso 15. Então o rei disse, quem é o rei aqui? Faraó. Disse, eu tive um sonho. Quando na Bíblia foi mencionado o nome de Faraó? Quando Faraó teve um sonho. Isso é o princípio, meus irmãos. Quando você tem clareza do seu propósito, é quando o diabo vai vir sobre a sua vida. É quando você vai enfrentar as limitações, é quando você vai enfrentar a pressão. Quando você tem clareza daquilo que Deus tem para você, é quando o diabo vem, meus irmãos. E a palavra de Deus fala que nessa hora que quando o Faraó é mencionado pela primeira vez na Bíblia, é quando ele teve um sonho. Agora, quem realizou o sonho de José? Foi Faraó. E quem realizou o sonho de Faraó? Foi José. Deixa eu te falar uma coisa. Deus às vezes vai colocar, por isso que é muito bom nós estarmos unidos no mesmo corpo, entender que tudo tem a ver com natureza, porque é na unidade, meus irmãos, que os sonhos são realizados. Deus vai te conectar a pessoas para realizar o seu sonho, mas você mesmo não vai realizar. Irmãos, eu tinha chamado de ser pastor desde os 12 anos, pergunta se fui eu, sabe, era um momento da minha liderança que eu achava que o negócio nem iria mais acontecer. Aí chega o meu pastor e fala, pastor, você quer ser pastor? Você quer ser ungido? Semana que vem vai ter o culto lá da capacitação, nós vamos te ungir. Então você percebe que Deus conecta pessoas para realizar o seu sonho. Mas deixa eu te falar, você não vai realizar os seus sonhos. Mas depois você pode ter certeza, você vai realizar o sonho de outras pessoas. É impressionante que isso aconteceu com José. José não realizou o seu sonho. Faraó também não realizou o sonho dele, mas um realizou o sonho deles. Isso chama-se conexão. É dessa forma que Deus trabalha. Às vezes está preocupado, mas como que vai acontecer? Deus trouxe no meu coração, que eu vou para não sei aonde, tal, de repente. É como lá em Atos 2, de repente, a sua vida vira de ponta cabeça. Deus te conecta com pessoa que envia, que dá dinheiro, que abre uma oportunidade. De repente, todas as conexões se alinham, todas as coisas se acontecem. Por quê? Para a realização de um sonho. Aí você percebe, meu Deus do céu, eu nunca imaginei que seria dessa forma. Mas é Deus às vezes enfiando Faraó. Quem que era Faraó, meus irmãos? É aquela pessoa menos improvável para realizar seu sonho. É aquela pessoa, naturalmente falando, muito mais hábil do que você. Tem muito mais autoridade do que você. Tem muito mais habilidade do que você. E é ele que vai realizar seu sonho. E aí às vezes Deus vai colocar pessoas simples. Sabe, uma pessoa que veio do subúrbio, uma pessoa que veio da prisão, para realizar o sonho. Na verdade, a palavra de Deus fala que, se você for ver o currículo de José antes de se tornar o primeiro-ministro, qual que era o currículo dele? Ele era, o que ele era? Ele era um empregado lá do México, ele era um ex-presidiário, ele era corintiano, maloqueiro sofredor, e estava lá. Aí você percebe que Deus usa pessoas simples. Deixa eu te falar, quando o nosso tempo não tem como falar mais, mas amém. Sabe qual que era a diferença de Faraó e de Moisés, de José? Porque Faraó é descrito em 10 versículos, a vida de José é descrita em 10 capítulos. A diferença de um para outro é que um amava o seu destino. Ele teve um sonho na infância. Quando ele se tornava jovem, ele ainda amava. A palavra de Deus fala que quando ele viu seus irmãos, a palavra de Deus fala que José, ele não se lembrou do que os irmãos tinham feito com ele. A palavra de Deus fala que José se lembrou da promessa de Deus. Sabe por quê? Qual a diferença de José e Faraó aqui nesse contexto, nesse âmbito? É que José amava o seu destino. José amava o seu chamado. Você ama o seu chamado? Pastor, eu tenho 13 anos. Deixa eu te falar, se você é mulher de Deus, seja apaixonado por ser uma mulher de Deus.
Se você é um homem de Deus, seja apaixonado por um homem de Deus. Eu não sei se você sabe, homem de Deus casa com mulher de Deus, e vice-versa. Seja apaixonado por isso. Seja apaixonado por essa identidade. Essa foi a diferença de Faraó e de José. Um escreveu 10 versículos, o outro teve 10 capítulos para escrever sobre a sua vida. Qual que é a diferença? O amor pela minha identidade, o amor pelo meu chamado, o amor pela visão que o Senhor me deu, o amor pelo sonho que queima no meu coração. Por isso que é importante sonhar. Mas, eu gostaria que o pessoal do louvor subisse. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu perguntei aqui, quem sonha aqui, tem algum sonho? Muitos levantaram a mão, mas muitos não levantaram a mão. Eu não sei se você não levantou a mão porque você não tem sonho, ou porque você não gosta de brincar de levantar a mão. Mas, às vezes tem situações que Deus trabalha com pessoas que não têm sonhos. Às vezes o seu sonho, sabe qual que é? O seu sonho é realizar o sonho do seu pastor. Às vezes o seu sonho é trazer à existência o que está no coração do seu discipulador. Às vezes o seu sonho é trazer à realidade aquilo que está no coração do seu pai. Às vezes o seu sonho é ver a sua mãe virar uma empresária bem-sucedida. Às vezes o seu sonho, você, por exemplo, no âmbito do discipulador, o sonho do discipulador é ver o seu pastor se tornar um supervisor, um apóstolo, uma apostila, um vice-deus, não sei. Mas deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, muitas vezes, os nossos sonhos vão ficar em segundo plano. Para quê? Para que você sonhe o sonho de outras pessoas. E é interessante que na vida cristã, sonhar e realizar o sonho de outras pessoas, cabe para todo mundo. Todo mundo tem condição de sonhar e todo mundo tem condição de realizar o sonho de todo mundo. Mas tem pessoas que não sonham. Mas tem pessoas que Deus vai lá e coloca o sonho no coração dessas pessoas. E para nós encerrarmos, eu queria falar da vida de Maria. Quem que é Maria? Maria, mãe de Jesus. A palavra de Deus fala que Deus, ele tinha um sonho. Qual que era o sonho do próprio Deus? É trazer o meu filho à existência. O sonho de Deus era trazer o Messias, que os profetas pregavam e profetizavam. O sonho era que o Filho de Deus viesse à existência. Aí a palavra de Deus fala que ele encontrou uma moça. É impressionante que se você for ver na Bíblia, a Maria não menciona nenhuma habilidade. A Maria não tinha habilidade nenhuma, não menciona nenhum tipo de habilidade que Maria tinha, nem também defeitos da Maria. Na verdade, se você for ver o livro da Maria, o livro da Maria, vamos falar que eu sou católico. Se você for ver o contexto lá de Jesus, o anjo falando com Maria, você percebe que Maria ali parece que era mais uma na fila do pão. Ela era que a pessoa trabalhava todo dia, acordava cedo, dormia tarde, às vezes vendia o almoço para jantar, ficava trabalhando para que os seus filhos realizassem um sonho, porque ela mesma não tinha condição. Era aquela moça simples, não tinha sonho nenhum. O sonho dela é o sonho de todo mundo, é o sonho de todo brasileiro, ganhar um salário mínimo para sustentar meus filhos e casar, e pronto, acabou. Mas a palavra de Deus fala que Deus encontrou na Maria. O que ele encontrou? Graça. Aí em Lucas, capítulo 1, verso 30, fala o seguinte: mas o anjo disse a Maria: Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. E por conta daquilo, a vida de Maria virou de ponta cabeça. Sabe por quê? Não era porque ela tinha habilidade. Porque se fosse algum tipo de habilidade, a Bíblia mencionar. Se ela tivesse vindo da descendência, sabe? A Bíblia mencionar, mas não mencionou. Mas a palavra de Deus chega, que ela chega naquela mulher, que era noiva, estava na corte, esperando para o casamento. E Deus pega e fala: não tenha medo, porque o meu Deus encontrou graça na sua vida. E por conta disso, eu vou colocar o meu sonho no seu coração. Daqui a alguns meses, você vai dar luz, e esse menino vai se chamar Yeshua, o Salvador, o Messias, Jesus Cristo. O que aquela mulher falou? Provavelmente muitas pessoas teriam medo. Mas o que aquela moça falou? Simples: Senhor, eis-me aqui, conte comigo. E se hoje nós estamos aqui, é porque existiu uma mocinha que não menciona habilidade, que não menciona nenhum tipo de aptidão, não menciona nenhum tipo de dom, mas só menciona uma coisa: ela encontrou graça aos olhos de Deus. Você é menino dos olhos de Deus.
Você é menina dos olhos de Deus. O resto, as coisas vão acontecer. Se Deus encontrou graça em você, meus irmãos, e você tem convicção de que na verdade você está conectado em Cristo e nada pode separar do amor de Deus, nem a morte, nem o futuro, nem o presente, nem o passado, nem o que você fez, nem o que você vai fazer, nada pode nos separar do amor de Deus, por meio daqueles que amou em Cristo Jesus. Meus irmãos, nada. O céu para você é o limite. O céu para você é o limite. Quando você tem revelação disso, meus irmãos, a próxima Holy Fest não vai ser mais aqui. A próxima Holy Fest tem que ser no espaço, porque aqui já ficou muito pequeno. Só para adolescente, só para jovem. Porque Deus ele não se limita à questão financeira, questão de casamento, questão de maturidade natural, questão de habilidade natural. A questão é o seguinte: eu encontrei graça, eu vou fazer através dele. A questão, um único mandamento que nós temos que responder qualquer: eis-me aqui, Senhor, chama-me a mim. Gostaria que você se levantasse. Então, e a palavra também fala de outro homem, o rei Davi. A palavra de Deus fala, José, ele foi vendido, ele passou o que ele passou, porque ele foi muito mimado pelo seu pai. Mas a palavra de Deus fala de Davi. Davi ele foi rejeitado pelo seu pai, por ser o mais novo. José foi rejeitado, por ser muito mimado. Mas é interessante que Deus usa a rejeição de Davi para formar ali um guerreiro. E é interessante que a primeira conexão sobrenatural que Deus faz com Davi, sabe com quem que é? Com Golias. Deus conecta Davi a Golias. E quando Davi conecta Deus a Golias, o ministério de Davi cresce de uma maneira sobrenatural. Às vezes está passando a pressão que você está passando, é um Golias. Na verdade Deus está te permitindo esse Golias na sua vida. Mas depois que o Golias cair, você vai ter um crescimento na sua liderança, na sua vida pessoal, nos seus alvos pessoais, sem precedência. Pastor, mas não tem a ver com idade. Não tem a ver com idade. Mas eu quero falar aqui para você. Você é apaixonado pelo seu destino? Você tem clareza do seu propósito? Você é apaixonado por aquilo que Deus tem colocado no seu coração? Você tem convicção que nada pode me separar do amor de Deus? Sabe, questão de unidade não tem a ver com aquilo que eu faço, tem a ver com aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, e eu sou um com Ele, pronto e acabou. A questão aqui, eu faço porque Ele fez por mim, eu faço porque Ele fez por mim, eu faço porque Ele fez por mim. Sabe, meus irmãos, você andar em unidade com base em princípio, é uma coisa ilógica. Não faça isso, não queira vocês mostrar para os outros que você está com o princípio da unidade. Paulo falava que aquilo que os homens no Velho Testamento viviam é sombra daquilo que nós vivemos hoje. Que aquilo que nós vivemos hoje é muito mais amplo, é uma aliança muito mais elevada, é um nível de unidade muito mais elevada do que os heróis da fé. Eu lembro que quando eu casei com Eloá, quando eu estava na corte com Eloá, eu falava assim para... Eu não podia ficar saindo com ela, ir para casa com ela, tinha que ter vela e tudo. E eu lembro que eu falei assim para Eloá quando eu estava na corte: Eloá, ela tinha uma foto tal, que eu achava bonita, já estava toda amassada, dá essa foto para mim. Quando eu estava na corte, ela deu a foto para mim. E eu lembro que eu ia trabalhar e ficava olhando a foto. Ai, que bonitinho. Eu ficava olhando a foto. E eu lembro que eu ia trabalhar, deixava na mesa tal, eu escondia para ninguém ficar vendo, para o pessoal não fazer o que vocês estão fazendo comigo, isso que é bullying. Eu ficava lá vendo a foto. Eu lembro que quando eu dormia, eu ficava vendo a foto. Mas a palavra diz que um dia a palavra de Deus diz, não, eu me casei com ela. Eu me casei com ela. Onde que está essa foto? Eu não faço a mínima ideia onde está a foto. Porque na verdade, na época da minha corte, hoje o que eu estou vivendo, não é nem sombra do que eu vivi quando eu estava na corte. Hoje o nível de unidade que você vive em Cristo Jesus, não é nem sombra do que os homens que nós temos como referencial, Davi, Isaac, Moisés, Abraão. Não é nem sombra, sabe? Não queira viver o que eles viveram. Viva debaixo da nova aliança. Viva debaixo do favor de Deus. Deus te conectou a pessoas por conta do seu destino. Deus te conectou a pessoas por conta do seu chamado. E você tem um chamado individual que vai se conectar com outros chamados. Mas os seus sonhos vão se realizar através de conexões de outras pessoas. É dessa forma que Deus trabalha. É dessa forma que Deus nos conecta. Vamos louvar o Senhor.
Oh Jesus, Quem poderá me afastar do teu amor? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem poderá me afastar do teu amor? Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele. feche os seus olhos. Você vai ter uma experiência pessoal com o Senhor. Deixa eu te falar, aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida vai muito além da sua compreensão, mas você pode ter certeza que aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida vai se cumprir. Vai se cumprir. Espírito Santo de Deus, eu chamo a existência aqui sonhos proféticos. Senhor, eu chamo a existência aqui revelação.